Boa noite, me chamo Antônio Cleiton, sou aluno da Uniaselv, do curso de Letras Português, e hoje vim aqui fazer a socialização do meu paper de estágio supervisionado 2, que tem como área de concentração o ensino de língua portuguesa e como tema o ensino da oralidade nas aulas de língua portuguesa. Primeiramente, irei começar aqui apresentando a justificativa do meu trabalho. Este trabalho ele insere-se na área de concentração de ensino de língua portuguesa e tem como tema o ensino da oralidade nas aulas de língua portuguesa. Trata-se de um eixo de estudo da língua portuguesa de grande relevância, principalmente se observada a necessidade de superação da visão dicotômica da relação entre oralidade e escrita, arraigada no ideário escolar. Em função disso, a oralidade ela costuma ser deixada à margem do ensino de língua portuguesa. Diante dessas justificativas, este trabalho ele buscou romper com essa velha tradição escolar, que sempre reservou espaço de destaque para a escrita e deixou ali de lado a oralidade, que é tida muitas vezes, quase sempre, como a modalidade do erro, ali sendo o lugar do erro, né? Os objetivos aqui traçados foram, primeiramente, enfatizar a importância do trabalho com a oralidade nas aulas de língua portuguesa. Segundo, desmistificar a visão dicotômica dos educadores e educandos no que diz respeito à oralidade. Observar as aulas de oralidade a fim de verificar como é feito esse trabalho. E, por último, abordar os gêneros da oralidade nas aulas de língua portuguesa do 9º ano do ensino fundamental. Então, esses foram os objetivos traçados. Com relação à fundamentação teórica, quando se fala em oralidade e ensino, faz-se importante lembrar que por muito tempo, né, a oralidade foi vista como sendo dicotômicas, foi vista como dicotômica, ou seja, sendo ali opostas, a oralidade sendo oposta da escrita. Essa visão, a gente sabe que é uma visão totalmente preconceituosa, é uma visão que atualmente é muito criticada pelos autores da atualidade, principalmente como Marcuse, que foi um dos autores que ajudou, que eu utilizei, na verdade, aqui para a minha fundamentação teórica. A partir de estudos de Marcuse, ele defende nos estudos dele, na verdade, que a oralidade e a escrita ela tem muito mais semelhança do que diferença, tá? Que os estudos da oralidade, Marcuse também defende que os estudos da oralidade, eles devem partir de gêneros, né, gêneros textuais. Aqui eu destaquei uma citação de Marcuse 2010, onde ele destaca que as principais tendências que se propunham a analisar essas relações entre as modalidades de uso da língua, observa-se que a primeira dessas tendências, representada por obras publicadas por volta do final da década de 70, possui uma matriz ainda fortemente ligada à perspectiva dicotômica. E aqui ele destaca alguns autores, né, que em suas obras ainda têm essa visão dicotômica da língua, ou seja, que enxergam, que veem a língua como sendo oposta, né, na verdade, a oralidade como sendo oposta à escrita. Esses autores são Bernstein, 1971, Labov, 1972, Halliday, 1985, na primeira fase, né? E Ox, 1979. Então, esses autores, em suas obras, eles ainda têm essa visão dicotômica, ou seja, de que a língua e fala fala e escrita, são opostas, né? A metodologia. Então, a metodologia
consistiu primeiramente em uma ida à escola, né, no caso a Unidade Integrada Raimundo Ribeiro Silva, onde primeiramente tive uma conversa com a diretora, com a docente lá da turma de 9º ano de língua portuguesa. Busquei explicar para ela o objetivo do meu trabalho, o objetivo desse trabalho que eu iria realizar lá na escola, e posteriormente recebi a autorização, né, para fazer o meu estágio na escola. Após a autorização, comecei as observações e em seguida fiz a regência, né? A regência nessa turma de 9º ano, as 5 horas de regência. Com relação à escola observada, como eu já falei, foi a Unidade Integrada Raimundo Ribeiro Silva, que fica localizado lá no povoado Nova Brasília, em Alto Alegre do Pindaré. Nessa escola atualmente estudam 280 alunos e trabalham 7 professores em regime efetivo. Com relação ao roteiro de aula, né, os planos de aula, na verdade, elaborados, eu segui como base para a elaboração desses planos de aula, tanto as habilidades que estavam previstas, os conteúdos que estavam previstos lá no planejamento, e a partir disso, por meio de sequências didáticas lá da nova escola, eu elaborei esses planos de aula. Os 2 gêneros trabalhados nessas aulas foram petição online, a qual eu busquei abordar conteúdos, petições mais da atualidade, e o debate regrado, que teve como tema a gravidez na adolescência. Tá? A vivência do estágio. Com relação à vivência do estágio, o que eu pude perceber? A professora, ela seguiu o planejamento, seguiu os conteúdos que estavam previstos lá no planejamento do primeiro bimestre. Ela também, eu observei que durante a abordagem desses conteúdos, ela demonstrou ali estar bem atualizada com relação a essas discussões, né, com relação à oralidade, essas discussões atuais com relação ao lugar da oralidade em sala de aula. Ela também, no decorrer das aulas, ela buscou ali desmistificar essa ideia de que a oralidade e a escrita elas são opostas. Assim como também ela buscou explicar que quando a gente fala em oralidade, não devemos pensar somente em conversação espontânea, no gênero conversação espontânea, mas que também dentro da oralidade existem outros gêneros. Assim como também existem outros gêneros da escrita, por exemplo, que assemelham-se com a oralidade, como por exemplo as conversas do WhatsApp, né, que é um gênero da escrita que em muito se assemelha-se à fala, né, à oralidade. Com relação à minha experiência enquanto regente da turma, a qual teve carga horária de 5 horas, eu pude focar lá, né, esses 2 gêneros textuais que fazem parte da oralidade, né, de acordo com o que está previsto lá no planejamento, sendo eles a petição online e o debate, tá? A petição online, como eu já falei, eu busquei abordar temas da atualidade, assuntos da atualidade que estão sendo debatidos na atualidade. E com relação ao debate, abordei o tema gravidez na adolescência, que é algo que é muito comum aqui na nossa cidade, e eu achei interessante levar isso para a sala de aula, debater isso em sala de aula, tá? Como uma forma também de conscientizar os alunos. Então, com relação aqui a essa vivência, essa experiência aqui do estágio, o que eu
que eu posso dizer é que isso acrescentou em muito a minha vida enquanto profissional, enquanto professor. Então foi bem produtivo com relação a isso e fez com que eu despertasse, né, aumentasse a minha vontade por seguir nessa carreira de professor. Tá? Para finalizar, eu quero apresentar aqui a vocês a imagem dos alunos, né, a foto aqui que tirei com os alunos lá da turma da Unidade Integrada Raimundo Ribeiro Silva, da turma de 9º ano. Tá? Então, esses são os alunos da turma. Aqui não estão todos presentes, alguns haviam faltado no dia. E por último, temos aqui as referências, tá? E é isso, muito obrigado e boa noite.